A paz do Senhor esteja convosco. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. E eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para esse Evangelho, refletindo sobre esse Evangelho, o qual eu reflito todas as vezes que eu rezo o meu rosário, e nesse instante eu parei o meu rosário, que eu costumo fazer à tarde, nesse mistério, o segundo mistério luminoso, e hoje também, coincidência, o Evangelho do dia de hoje, desse domingo, e tendo visto 2 reflexões, já em homilias, que me tocaram, eu resolvi também compartilhar um pouco do que eu sinto quando leio esse Evangelho. E esse Evangelho, sempre que eu leio, ele me remete ao protagonismo de Nossa Senhora. Nesse Evangelho eu não consigo ver Jesus como protagonista. Eu só vejo Nossa Senhora, ela é a protagonista. A começar pela frase que sempre me chama a atenção aqui, que diz: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. A primeira frase fala: achava-se ali a mãe de Jesus. Remete logo a Maria. Era ela que estava ali. Era Maria que estava ali. Só depois se diz também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Mas era ela que estava ali. Então, esse Evangelho para mim, o centro é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. E mediante tantas reflexões lindas que eu vi nas homilias, que eu participei, tem tanta coisa linda aqui, que eu vi que pode ser tirado. Mas o que eu gostaria de refletir com vocês é: e se Nossa Senhora não tivesse sido convidada para esse casamento? Lembrando que os casamentos naquela época eles duravam alguns dias, porque as pessoas vinham de longe. Então elas não iam caminhar, sei lá quantos dias para chegar lá e ser 1 hora de casamento, como é hoje em dia. E outra coisa é, por ser longe, essas pessoas quando chegassem tinha que ter casamento, né? Ainda tinha que estar acontecendo o casamento.
tinha que estar a festa acontecendo ainda, porque elas vinham de longe. Então, esse casamento durava muito tempo. Logo necessitavam de bastante bebida. E os noivos, o que deu para ver aqui, que eles não tinham mais vinho. E se o vinho acabasse, mais gente chegando, vários dias de festa ainda para acontecer, pensa o tamanho da vergonha que esses noivos teriam. Seria enorme a vergonha. A vergonha seria muito grande. E aí eu fico pensando, e se Nossa Senhora não tivesse sido convidada a esse casamento? Eles não teriam vinho. Eles teriam passado por essa vergonha. Jesus estaria lá. Mas eles teriam passado vergonha. Compreende a mensagem profunda do que nos diz esse Evangelho? Apesar de Jesus, o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus, é necessário convidar primeiro Nossa Senhora. É assim que Jesus deseja. Ele deseja que convidemos a mãe dele para o casamento. Casamento, como eu vi numa homilia, lindamente, que sempre representa a união de Deus conosco. Quando Ele quer falar alguma coisa relativa a Ele, o povo dele, Ele sempre se utiliza do casamento, do matrimônio. Jesus, o esposo, a igreja, a esposa, sempre se ligando assim. Então Ele está colocando nesse casamento e está exemplificando, está dizendo, através de uma situação real, que nesse casamento entre Deus e a humanidade, primeiro deve entrar Nossa Senhora. Primeiro Nossa Senhora. Senão a gente vai passar vergonha. E é ela que recorre ao Filho, como eu vi lindamente na outra homilia, dizendo: Filho, eles não têm vinho. Sem mesmo ninguém estar sabendo o que está acontecendo. Talvez só aquelas pessoas que estavam servindo, que estavam vendo que está acabando. E é ela que recorre a Nosso Senhor Jesus Cristo quando tu permite que ela entre na tua vida para dizer: filho, eles não têm paz na casa deles. Filho, aquela casa é cheia de violência. Filho, eles não têm mais recursos. Filho, eles não têm trabalho. Filho, eles não têm paz. Filho, eles não têm amor. Filho, eles não têm união. Quanto vinho nos falta? Qual o tipo de vinho que nos falta? E que é através da súplica, da intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus que nós vamos conseguir. Porque mesmo Jesus dizendo: não chegou a minha hora, Ele fez. Porque o coração dele, ele não suporta o pedido da mãe dele. Ele não suporta dizer não à mãe dele. Ele não consegue. O pedido da mãe dele a ele é muito forte. E eu gosto de ver aqui que ele inclusive diz: mulher, isso compete a nós. Isso compete a nós. Ele inclui a mãe dele. Ele inclui a mãe dele nesse poder de decisão de fazer ou não fazer. Isso compete a nós, porque ele sabe que toda vez que a mãe dele entrar e disser: filho, eles não têm paz, filho, eles não têm esse vinho da paz, filho, eles não têm esse vinho do amor, filho, eles não têm esse vinho da fé, ele vai se compadecer profundamente e ele vai atender pelo amor profundo que ele tem à mãe dele. Ele vai nos atender. Então esse Evangelho, na minha reflexão, o protagonismo é de Nossa Senhora. E Deus nos mostra o desejo que Ele tem da nossa devoção a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que seja sempre esse. Ela deve entrar primeiro. Na hora da festa, ela deve ser convidada primeiro. Na hora de tu abrir as portas
ela deve ser a primeira. A devoção mariana. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus. Com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, rogai por nós.